Boa tarde! Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem nessa tarde maravilhosa que a gente está passando aqui, se desenvolvendo. Eu sei que a gente ouviu diversas histórias, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui, disponibilizando o seu tempo, a sua energia para investir no ativo mais importante que existe na vida de vocês, que é você mesmo. Também queria parabenizar a galera do YouTube que está assistindo a gente, obrigado e parabéns por ter tomado essa decisão. Bom, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantos de vocês aqui gostariam de desbloquear um superpoder de construir, criar um novo mundo na sua vida? Levanta a mão e diga eu aqui. Boa! Quantos de vocês aqui tinham sonhos malucos e divertidíssimos quando eram crianças e foram perdendo esses sonhos no caminho e gostariam de descobrir como voltar a tê-los e conseguir alcançá-los? Levanta a mão e diga eu. Boa, obrigado. Então olha só, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? A gente vai falar sobre como a gente pode desbloquear a nossa essência a partir de uma mentalidade nova. Como que a gente pode criar um mundo novo pra gente a partir de trabalhar a nossa mente? E por que que isso é importante? Porque eu não sei se você já parou para pensar verdadeiramente nisso, só que tudo que existe no nosso plano, tudo que existe na nossa realidade, foi, na verdade, conquistado, conduzido e criado a partir da mentalidade de alguém. Então, por exemplo, esse passador de slide que está aqui na minha mão. Antes dele parar na minha mão, alguém pensou em vendê-lo. Antes disso, alguém pensou em produzir. E antes disso, alguém teve uma ideia muito louca de criar alguma coisa como essa. E simplesmente porque alguém foi lá, mentalizou, estruturou e executou, foi lá e fez, é que isso veio parar na minha mão. Então a importância da gente trabalhar a nossa mentalidade é que a partir dela que a gente consegue desenvolver e construir a nossa realidade em um novo mundo. Tudo bem? E aí, eu não sei o que você deseja para a sua vida, eu não sei quais são os seus sonhos, os seus anseios, mas eu sei que se a gente pudesse, se você pudesse modificar a sua mentalidade da mesma forma que a gente atualiza o aplicativo do celular ou um software de computador, isso seria bom, sim ou sim? Sim, certo? Por quê? Porque com essa nova versão você conseguiria construir coisas maravilhosas. Agora, imagina o que seria possível construir. Eu não sei o que você quer para a sua vida, eu não sei qual é o próximo passo que você almeja, mas eu sei que você sabe. Talvez seja comprar um carro, a casa dos seus sonhos, talvez seja proporcionar uma vida melhor para aquela pessoa especial que você tem. Talvez seja desenvolver tempo de qualidade para você, eu não sei, mas eu sei que você aí sabe, e é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Essas possibilidades todas, elas podem ser desbloqueadas a partir do momento que a gente trabalha a nossa mentalidade e entra em ação. Então, o que eu posso te prometer aqui é o seguinte: eu vou te trazer uma história. E por que uma história? Porque não é melhor a gente aprender com os erros dos outros do que com os nossos? Muito melhor, não é? Então eu quero que você preste atenção nessa história e tire. Eu tenho certeza que você vai tirar pelo menos 3 sacadas muito interessantes para que você possa colocar em ação na sua vida e começar a mudar a sua realidade, tá bom? Então, vamos nessa comigo. Eu queria começar contando a história de um menino. Esse menino era um menino com baixa autoestima, que não acreditava muito em si mesmo, que tinha uma visão muito restrita de mundo. Esse menino sofria bullying e ele não acreditava, não tinha uma visão, nem espectro de possibilidades do que ele poderia fazer na vida dele. Ele foi crescendo, ele foi desenvolvendo e, como a maioria de nós, foi procurar emprego, foi procurar alguma coisa para fazer. E nessa época, o que apareceu ali no campo dele, as possibilidades que ele tinha, eram 2. Uma era como vendedor de shopping center e a outra era como atendente de telemarketing. E esse era eu, o jovem Felipe aí, na época que eu fui procurar emprego. Eu espero que eu tenha melhorado um pouco dessa época aqui. E aí eu fui trabalhar no shopping. Comecei a trabalhar, comecei a me desenvolver e eu entrei
essa rotina de trabalhar, eu trabalhava no subsolo, numa loja no subsolo do shopping. E eu comecei a perder a noção do tempo. Quem aqui já passou por isso? Começou a perder a noção da própria realidade? Exatamente. Eu não sabia que horas eram, que dia da semana era. Eu não sabia, na verdade, nem se era dia ou se era noite, porque onde eu trabalhava não tinha nenhuma janela para eu ver. E aí, eu comecei a pensar, cara, não é possível, o que mais tem que acontecer comigo para eu sair daqui? Só que eu lembro que teve um dia que me marcou muito, eu lembro claramente dele. Eu estava na loja trabalhando e eu estava cobrindo o caixa. Não sei se vocês sabem, na maioria das lojas, atrás do caixa tem uma salinha do gerente. E aí eu estava ali atendendo no caixa, passando mal, com gastrite, magro, desnutrido, e eu pedia licença para o cliente, abria aquela portinha, eu ia ali naquela salinha, eu vomitava na lata do lixo, eu limpava a minha boca e eu voltava para atender. Essa era a minha vida. E quando eu estava ali naquela lata de lixo, vomitando e pensando, não é possível que isso seja tudo que Deus reservou para mim. Eu decidi então fazer o primeiro ponto de virada na minha vida. Eu decidi que aquilo não seria mais a minha realidade. E aqui eu tenho uma notícia muito boa. O fundo do poço é legal porque quando você chega lá, só tem um outro lugar para você ir, que é para cima. Então o que precisa acontecer na sua história e na sua realidade para que você tome a decisão de mudar? E aí tudo bem, eu tomei essa decisão, comecei a fazer relacionamento, busquei minha rede de contatos, eu até cheguei a mudar de emprego, eu comecei a me movimentar, só que tinha um fenômeno incrível, eu não tinha um caminho, eu não sabia o que eu tinha que fazer, nem como eu tinha que fazer para que eu conseguisse mudar de fato a minha realidade e construir um mundo novo. E aí, como desgraça pouco é bobagem, eu estava lá tentando movimentar as coisas, eu tinha um amigo de infância, ele me ligou, e ele falou assim, Fê, eu vou perder o meu apartamento. Esse é o único bem que minha família tem, eu comprei na planta e eu não tenho o dinheiro para dar as chaves. E eu não tinha dinheiro, óbvio, eu trabalhava lá no shopping. Mas eu tinha o quê? Crédito. E adivinha o que eu fiz? Peguei o crédito e emprestei dinheiro pro cara. Quem é que acha que ele me pagou? Pagou lá 3 parcelas e tal, nunca mais eu vi a cor do dinheiro. E aí agora eu estava tentando reerguer minha vida, mais endividado do que nunca e sem saber que caminho seguir, tudo bem? Só que neste período aconteceram 2 coisas que para mim foram muito importantes. Em primeiro lugar, eu já estava começando a fazer alguns treinamentos da área de desenvolvimento humano. E em um desses treinamentos, eu lembro que a minha vida girava em torno dessa dívida. Sabe, o cocô do cavalo do bandido, por que isso aconteceu comigo, por que esse cara não me pagou, por que isso? E aí uma pessoa no treinamento, ela virou para mim e falou assim, cara, beleza, essa pessoa não te pagou, ok. Agora eu quero que você me responda uma coisa, quem é que tomou a decisão de dar o dinheiro na mão dele? Pá! Primeiro tapa na cara. Não, mas veja bem, não é bem isso. Quem tirou o dinheiro e deu na mão dele? Eu. De quem é a responsabilidade de resolver este problema? Minha. E olha só, presta atenção, isso não mudou a forma como que eu vi o cara, o que ele fez, ele é um isso, ele é um aquilo, ok. Só que isso mudou completamente a minha história, porque a minha história não é sobre ele, a minha história é sobre mim. E olha só, quando eu assumi que essa era a minha responsabilidade, foi a primeira curva forte que a minha vida começou a dar. Porque na minha cabeça eu parei de culpar os terceiros e eu falei, o que eu posso fazer para potencializar o meu resultado, pagar essa dívida e viver a vida que eu quero? Então, essa pessoa ela funcionou como um mentor para mim nesse momento. Ela apontou uma coisa que eu não estava vendo. E teve uma segunda pessoa que atuou também como mentora na minha vida. Eu comecei a trabalhar numa outra empresa e tinha uma consultora bem mais velha que tinha experiência, quilômetro rodado. E ela olhou lá, eu fazia hora extra, eu entregava mais, eu estava mais disponível. Ela olhou para mim e ela começou a me perguntar, Fê, o que você quer da vida? O que você quer fazer? Qual é o caminho que você quer seguir? E eu comecei a conversar com ela, ela começou a abrir esse caminho para mim. Ela me ajudou a analisar o mercado, me ajudou a analisar uma faculdade para fazer, o custo dessa faculdade. E eu senti naquele momento como se ela pegasse na minha mão e me ajudasse literalmente a construir o meu passo a passo.
E aí, quando essas duas coisas aconteceram, um fenômeno na minha vida ocorreu. Eu tinha a direção, eu tinha a vontade e a ação, e eu tinha a responsabilidade para fazer o que tinha que ser feito. E agora eu pergunto para você que está me ouvindo, quem no seu entorno está prestando atenção em você, ou quem poderia servir como um mentor ou uma mentora para ajudar você a construir o caminho que você não está enxergando? Essa é uma pergunta que fica aí para você, tudo bem? E aí eu comecei então a me desenvolver, eu comecei a trabalhar no mundo corporativo, eu tive uma carreira de sucesso, como as pessoas dizem, eu conquistei posições de liderança, cheguei até diretor de multinacional, de mundo corporativo, só que eu não era feliz, eu não estava naquela vida pegada de sucesso. Várias coisas vinham acontecendo e trazendo para mim que aquele não era o meu caminho. E eu lembro que teve um dia muito específico que eu acabei tendo uma dor muito grande, que eu percebi que não estava no meu propósito. Eu contratei um rapaz para trabalhar comigo numa área e eu fiz de tudo, usei todas as minhas habilidades, a minha persuasão, a minha influência para convencê-lo a vir para a empresa. E eu sabia que a empresa não estava bem, só que a esposa dele estava grávida de gêmeos. Ele veio, ele perguntou muito de plano de saúde para mim por causa dos gêmeos. A esposa dele acabou tendo parto prematuro, ela foi internada e ele teve que cuidar dos gêmeos sozinho com a esposa internada. Quem acha que ele mandou super bem no trabalho? Ninguém, né? Ele foi demitido em 3 meses e eu me responsabilizei por esse processo, porque eu sabia que eu estava fazendo uma coisa que ia contra o meu propósito, contra quem eu sou. E a partir dali, então, eu comecei essa jornada de tentar entender quem eu sou, qual é a minha essência, o que eu busco nesse mundo, quais são as minhas habilidades e capacidades, o que eu mais posso entregar para impactar a vida das pessoas com o que eu mais acredito. Eu percebi que eu estava vendendo a minha alma e que dinheiro nenhum pagaria isso. Então, a partir deste momento, eu comecei a analisar os meus valores, o que eu acreditava, o que eu queria e o que eu não queria fazer. E eu descobri então que o valor de contribuição era o que mais estava presente na minha vida. Eu decidi que eu iria contribuir com o maior número de pessoas, me tornando um treinador. Desenvolvi treinamentos, capacitações dentro e fora do mundo corporativo e tomei a decisão então de largar a minha carreira corporativa para que eu conseguisse fazer o que eu vim para fazer, criar o meu próprio mundo. E eu não sei para você que está me ouvindo agora, eu cheguei a ganhar mais de 20 mil reais no mundo corporativo. Eu não sei se para você que está me ouvindo agora, isso é muito ou isso é pouco. Mas para aquele menino que veio do shopping center, isso era muito. Mas nenhum dinheiro pagava a minha saúde mental e saber que eu posso contribuir verdadeiramente na vida das pessoas. E aí, nesse processo, eu criei um método que chama Desperte Sua Essência, que é a partir da nossa essência, de quem a gente é, que a gente consegue gerar uma mudança no mundo. Eu queria trazer rapidamente 3 pontos para vocês aqui. Primeiro, invista na sua mentalidade. Algumas pessoas falaram isso aqui, vocês ouviram isso na minha história. Quanto mais você desenvolver a sua mentalidade, mais você cresce, e isso nunca será tirado de você. Investir em desenvolvimento, em mentoria, é a coisa mais barata que você pode investir na sua vida. Segundo, descubra e respeite os seus valores. Você nunca vai se arrepender disso, você vai economizar muito tempo, dinheiro e remédio na sua vida. Maiores doenças do mundo, burnout, depressão, são causadas por causa disso daqui. Terceiro ponto, descubra e tenha um propósito, uma coisa que move o seu coração, um porquê ou um porquê fazer as coisas, que faça você continuar quando qualquer um no seu lugar escolheria parar. O que movimenta você, quem movimenta você. E aqui eu tenho uma dica bônus. Se você não sabe seu propósito, se você não descobriu o que você veio fazer aqui, pega uma coisa que está no seu radar. Uma coisa que está no seu campo para fazer e faça com vontade, com profundidade, com realmente intenção. Você vai perceber que se você for um contador, seja o melhor contador que você pode ser. Se você for um vendedor, o melhor vendedor que você pode ser. Quando você coloca a sua energia, o universo, ele te retribui com o caminho. O universo recompensa quem está em movimento. Tudo bem? E se eu pudesse deixar um último recado para você, o recado que eu deixarei aqui é o seguinte: eu acredito verdadeiramente
que cada uma das pessoas que vieram para esse plano, que vieram para esse mundo, você que está aqui me ouvindo, você tem um papel, alguma coisa muito especial que só você, do seu jeito e da sua forma, pode contribuir. Ninguém pode fazer aquilo que você veio fazer exatamente da sua forma. O mundo precisa de você e você precisa contribuir com esse mundo. Eu sou Felipe Guimarães, muito obrigado.